Por exemplo, Deus já sabia como ia terminar quando começou a construir a terra, sim ou não? Mas ele fez questão de estabelecer uma medida de tempo cartesiana. Matematicamente falando, ele vai separar como se fossem dias na semana e como se fossem turnos durante aquele dia. A impressão que eu tenho, e o texto revela, é que Deus só trabalha do período da manhã e da tarde. Quando vai entardecendo, ele entra em processo de admiração, contemplação e descanso. Uma outra coisa é que ele afere. Eu não poderia dizer uma opinião, porque Deus não opina, Deus sabe. Mas só para a gente entender, é como se ele opinasse em cima da própria criação. Ele poderia ter feito tudo de uma vez, mas ele estabelece um tempo para desfrutar daquilo que faz enquanto está fazendo. A gente tem tanto a aprender com o nosso Deus. Eu acho que isso envolve não só princípio, mas também prazer. Porque se não fosse assim, Deus não faria isso. Agora eu te pergunto, Deus se cansa? Mas só trabalha de manhã e da tarde. Alguém poderia até dizer, é um preguiçoso, né? Podia fazer um plantão. E não, Deus estabelece princípios que Ele quer que nós nos movamos. E para que nós nos movamos de acordo com esses princípios, sem que necessite, Ele também se move para nos inspirar. O seu maior ato devocional de adoração a Deus não está em você dizer glória ou aleluia, está quando você decide imitá-lo. Então por isso Ele age dessa maneira, porque o que Ele mais quer te inspirar não é a louvá-lo com a boca, mas a louvá-lo com a vida, expressando imitação a Ele. E então Ele vai separando os tempos, e Ele tem uma coisa que a gente também podia ter um pouco mais em nós. Ele vai fazendo e Ele começa a criar. Foi tarde, manhã do segundo dia. E a partir do terceiro dia, quando as coisas começam a ganhar alguma forma, é tão interessante porque nem Deus se elogia no início. O início é difícil realmente para todo mundo. Nem Deus, pode olhar o texto de Gênesis 1 em casa. Nem Deus começa dizendo e viu que era bom no início. Ele só começa a dizer que viu que era bom do terceiro dia para frente. E você aí mal começou e já está dizendo, não está bom, isso não vai dar certo. E Deus está dizendo, rapaz, nem eu, arquiteto da criação. E você aí mal começou a estudar, já está chateado que a nota não é boa. Mal começou inglês, já está dizendo que não vai aprender a língua. Deus está dizendo, rapaz, nem eu entrei nessa. E aí do terceiro dia para frente, você vai perceber que Ele começa a terminar e Ele afere a própria criação, dizendo assim, e viu Deus que isso era bom. Então é demais isso aqui, porque Ele olha o que está fazendo. Ele viu o que fez, vamos lá, sol, lua, estrelas, firmamento e tal. Aí Ele, é bom, hein? Imagine, né? Ele falando sobre a própria obra. Se a gente está na hora, a gente ia dizer, tu se acha, hein? E certamente Ele responderia, não me acho, eu sou. Veja, e aí Ele está criando tudo. E então nós vamos ver por pelo menos 5 vezes o texto reproduzindo. Deixa eu contar para ver se eu não falo besteira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, exatamente isso. A partir do versículo 11 até o versículo 25, 5 vezes. Ao terminar a parte de cada processo da criação, o texto diz que Deus determina sobre aquilo que Ele acabou de criar, dizendo assim, era bom. Então o texto vai transcrever dizendo, e viu Deus que era bom. Vamos fazer isso 5 vezes para a gente não esquecer. E viu Deus que era primeiro, foi tarde e manhã. Cadê? Do segundo dia. E viu Deus que era. E viu Deus que era. E viu Deus que era. Viu Deus que era. Viu Deus que era. Enquanto Deus faz, ainda não terminou, mas Ele diz, Agora, o versículo 31 do capítulo 1 é encerramento, acabamento, fechou a obra. Versículo 31, e viu Deus que tudo, agora acabou, agora não é mais processo, é resultado, porque tudo que Deus começa, Deus termina. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era, dá uma olhada aqui, viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom.
E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. E houve tarde e manhã do 6º dia. Agora ele acabou toda a criação. E ele diz, agora não é bom. Você percebeu a diferença? Durante 5 vezes era, mas quando terminou ficou? Irmãos, é tão simples, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Ele nos trouxe aqui e Ele está aplicando nessa noite a sua palavra. Oh, aleluia. E o que Ele está dizendo para mim e para você são 2 verdades e eu encerro. Primeira, aprenda a desfrutar enquanto eu não acabo, na certeza de que eu finalizo. E isso colocará em você a paz necessária para não jogar a alegria, o louvor, a celebração só para o final do processo. Deus te trouxe nessa noite e Ele está dizendo, se você sabe que é a minha palavra que vai se mover para cumprir o que eu te falei na tua vida, no teu processo, no teu caminho, não espere terminar para começar a me louvar. Faça como eu, vai louvando, vai dizendo que é bom na segunda, vai dizendo que é bom na terça, vai dizendo que é bom na quarta. E a segunda coisa que Deus está dizendo é o que garante a sua própria palavra. E o que a palavra de Deus garante? Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que se Deus se move pela palavra, não há nada na sua vida que não possa ser feito pela palavra. Você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar aonde tem que chegar. Você só precisa se encher da palavra. Você pode se encher de dinheiro, e isso não é garantia de que você vai chegar. Você pode se encher de recurso, e isso não é garantia de que você vai chegar. Tanto é prova do que eu digo que, voltando a falar de Abraão, rapidamente, eu já volto para o verso 18 do capítulo 2, o texto vai dizer que quando o irmão mais novo de Abraão morreu, o pai dele decidiu sair de onde eles estavam e ir para Canaã. Então responda para mim, aonde o pai de Abraão queria chegar? Apavorado pelo luto, a morte do filho caçula, o pai de Ló, ele não quis mais ficar naquela geografia. E ele tinha uma direção, e a direção dele era boa. E ele tinha recurso e condições, e a família dele estava com ele. Então ele tinha apoio familiar e ele tinha uma direção correta e boa. Ele queria chegar em Canaã. Só que o texto diz que ele vai parar num território chamado Harã. Território esse que não coincidentemente carrega o mesmo nome do filho que morreu. E quando ele chega em Harã, ele não consegue não sair de Harã. E o texto termina dizendo que Terá, pai de Abraão, queria chegar em Canaã, mas foi sepultado em Harã. Agora eu te pergunto, ele tinha uma direção para chegar, sim ou não? Sim ou não? Ele tinha recurso para chegar, sim ou não? Ele conhecia o caminho que levava até Canaã, sim ou não? Mas de acordo com o que eu acabei de reproduzir no texto, ele chegou? Ele chegou? Agora o filho dele não tinha metade do know-how que o pai tinha. Mas quando o Senhor apareceu para ele, disse para ele: sai da tua terra, vai para uma terra. Não falou qual era a terra. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus não contou que era Canaã antes. Deus só contou que era Canaã enquanto Abraão estivesse caminhando para lá. Por 2 motivos: para não tocar no trauma de quem viu o irmão morrer numa terra onde não saiu, e de onde viu o pai ser sepultado na terra que levava o nome do irmão, tentando chegar em Canaã. Então Deus não conta para ele, mas em confiança ele caminha. Ele caminha sem saber para onde vai, mas ele caminha. E debaixo de uma palavra, porque é disso que nós estamos falando, por estar debaixo de uma, bora, diga bem forte, por estar debaixo de uma, por estar debaixo de uma palavra, Abraão chega em Canaã, muito antes até de saber que seria Canaã. Chega em paz, chega com saúde, chega guardado, chega com amigos, chega fazendo aliança e chega com promessas ainda maiores. Veja, qual é a diferença dele para o pai? Ambos tinham recurso, ambos tinham casa, ambos tinham direção, mas só Abraão estava debaixo de uma palavra. Essa é a diferença. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Levanta a mão direita para o céu, coloca a esquerda na mesma altura. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do
vizinho: Camila, eu não conheço ele. Não precisa conhecer não, deixa que ele vai conhecer Deus através da tua vida. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer apenas para ele: basta uma palavra. É 1, é 2, é 3, diga: basta uma. Você só precisa de uma palavra. Você só precisa de uma palavra. A maioria de nós que estamos aqui, o que te trouxe foi uma palavra.